Good morning, everybody. I will be speaking in Portuguese, so I ask you to use the translation. Thank you. Deixa eu me apresentar inicialmente. Estou representando aqui o Laboratório de Cidades Arquifuturo do INSPER, que é uma instituição de ensino superior aqui de São Paulo. Nós somos um think tank interdisciplinar que trata de todos os tipos de assuntos urbanos, né? Mas eu, pessoalmente, tenho uma trajetória que me atrai muito para esse evento. Eu sou um servidor público do Senado brasileiro, moro em Brasília, e isso já há 20 anos, né? No Senado eu cuido de desenvolvimento urbano, assessoro os senadores em qualquer tema de desenvolvimento urbano. E antes disso eu fui gestor de políticas públicas, que é uma outra carreira, mas no Poder Executivo. Durante 8 anos eu trabalhei no Ministério da Justiça com Segurança Pública e Direitos Humanos e também na área de política urbana e desenvolvimento urbano. Então, segurança pública e desenvolvimento urbano são duas áreas que eu tenho alguma familiaridade, né? E eu sempre fiquei incomodado com dois aspectos em cada uma delas, né? Na área de segurança pública, sempre me chamou a atenção o quanto que os profissionais de segurança pública normalmente não têm uma atenção para o fenômeno urbano, né? Não percebem o quanto que as questões urbanas são causa do problema de segurança pública. E também na área de política urbana, o quanto que os profissionais de urbanismo e de política urbana se recusam ou têm dificuldade em lidar de frente com os problemas de segurança pública, né? Então, eu quero trazer um pouco essa reflexão a partir da realidade brasileira e depois algumas conclusões em termos de alguma coisa que possa ser feita, alguma providência. Então, começando com aspectos em que a política urbana, o urbanismo, comprometem a segurança pública, né? Claro que, para vocês aqui que são público qualificado, muito disso é muito conhecido, né? Mas, a partir aqui da realidade um pouco mais brasileira. Nós temos, na maior parte das cidades brasileiras, um espraiamento extraordinário, né? Nós temos as periferias, em grande parte regulares, em grande parte irregulares, com loteamentos clandestinos, em que as pessoas vivem numa densidade extremamente baixa. É evidente que isso torna muito difícil o policiamento, né? E também a gente tem, nessas extremas periferias, grande parte dos terrenos ociosos. São terrenos que estão ali já loteados com infraestrutura, mas que não são aproveitados urbanisticamente, não existem construções, né? Eles possivelmente serão construídos em 20, 10 anos, 30 anos, né? Enquanto isso, eles são terrenos ociosos que ou estão murados e, portanto, são hostis, né, ao pedestre, à calçada, ou eles estão abandonados e são usados como depósito irregular de lixo, ou, em alguns casos, são invadidos, né? São invadidos e se criam, então, favelas ou assentamentos irregulares nesses terrenos. As distâncias que as pessoas têm que caminhar para chegar a um ponto de ônibus e, a partir do ponto de ônibus, poder vir trabalhar no centro da cidade, são distâncias enormes. Numa cidade aqui como São Paulo, na grande metrópole São Paulo, né, não é difícil você ver situações em que as pessoas caminham se deslocam durante 2 horas e meia para chegar ao trabalho e depois mais 2 horas e meia para voltar. Parece louco, mas isso realmente acontece. Sendo que, na chamada última milha, ou seja, da casa até o ponto de ônibus, pode ser meia hora, 20 minutos caminhando, em horários extremamente ruins. Ou seja, muita gente acorda às 5 da manhã, caminha das 5h30 às 6 da manhã, né, até chegar ao ônibus, pega metrô, e depois de noite faz o caminho reverso, chegando de madrugada em casa, chegando à 1 da manhã em casa, portanto, tendo que caminhar no meio de uma área deserta,
praticamente deserta e muito mal iluminada, né? Uma outra situação inóspita para a segurança pública, né, são partes do Brasil em que nós temos um urbanismo planejado, né, de natureza modernista. Então, por exemplo, Brasília, evidentemente, né, mas também os campi universitários, os conjuntos habitacionais, né, são áreas em que existe muita área verde, né, muito espaço aberto, mas que também é extremamente difícil de iluminar, por exemplo, de policiar, e você não vê gente na rua, né? Então, também acaba sendo de baixa densidade. E nós temos as áreas informais, né, que já foram tratadas aqui ontem, as favelas, e aqui nós temos que dizer muito claramente, né, grande parte das favelas brasileiras, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, estão dominadas pelo crime organizado. As pessoas não podem simplesmente entrar lá dentro da favela. Inclusive, a polícia também não pode entrar dentro da favela, e não entra dentro da favela, né? Então, e isso tem efeitos urbanísticos, porque aí, então, você não tem como levar determinados serviços públicos, porque os funcionários públicos também não podem entrar dentro da favela se não estiverem protegidos pela polícia, né? E a irregularidade não é uma irregularidade apenas, vamos dizer, da terra, é uma irregularidade dos serviços públicos, porque a água, em grande parte das situações, é clandestina, é obtida clandestinamente, a energia elétrica é obtida clandestinamente, e em algumas favelas, né, se chegou ao nível praticamente de máfia, ou seja, tudo que acontece lá dentro, existe uma taxa que é cobrada pelo crime organizado. Absolutamente tudo. Todo tipo de atividade. E existem áreas que são econômicas, que são monopólio do crime organizado. Por exemplo, o gás, né, os botijões de gás, o transporte clandestino, mas é monopólio também do crime organizado. E nós temos as áreas centrais das cidades, né, os centros históricos, ou os centros aqui de São Paulo, por exemplo, né, que também são áreas bastante perigosas. Nós temos edificações deterioradas, nós temos áreas públicas mal cuidadas, são áreas monofuncionais que ninguém mora lá, então, de noite, vira um grande deserto, a partir das 6 horas da tarde, basicamente, quando o comércio fecha. Então, e nós temos população em situação de rua e uma grande quantidade de pessoas viciadas em drogas, né? Então, aqui, por exemplo, próximo de onde nós estamos, aqui em São Paulo, existe a famosa Cracolândia, não sei se vocês já ouviram falar, que é possivelmente, talvez, uma das maiores concentrações de pessoas viciadas em drogas do mundo. E a contrapartida, né, é que nós temos a sociedade reagindo à insegurança e gerando problemas urbanos, né? Então, nós temos os muros, né, que são a principal forma de defesa que se faz na arquitetura, e os muros são um problema urbano, porque eles tornam a cidade inóspita. Nós temos os condomínios fechados, nós temos os shopping centers e os automóveis particulares, ou seja, toda uma vida em que as pessoas evitam sair na rua, elas vivem em condomínios fechados, pegam o automóvel, entram dentro de um shopping center. Então, tudo isso, digamos, esvazia a cidade propriamente dita, né? E nós temos também, acho que devemos mencionar isso, né, já que estamos falando de crime, nós temos crimes que nós chamamos de colarinho branco, né? Nós temos corrupção. Então, existe corrupção em alguns serviços públicos urbanos típicos, né? Por exemplo, a coleta de lixo, a mobilidade urbana. Existem cartéis que se formam em algumas cidades e que é muito difícil uma empresa de fora vencer uma licitação para oferecer esses serviços. E nós temos corrupção no licenciamento urbano, no planejamento urbano, quando se define os índices de zoneamento, e na fiscalização das obras, né?
Então, especialmente quando a legislação é muito detalhista e muito casuística, como é o caso aqui, na maior parte do mundo, mas também aqui no Brasil, né? Uma legislação muito casuística. Então, enfim, basicamente eram essas reflexões, como até um depoimento aqui, de certa maneira, um desabafo de um brasileiro que está feliz em ter encontrado finalmente um público que fala as duas línguas. Então, muito obrigado.